noite, telespectadores. Está no ar o TV Com Debate. Nesta edição de hoje, nós vamos falar sobre educação, sobre os rumos que a educação vai tomar no futuro próximo. E recebo hoje, com muito prazer, a advogada, entre outras coisas que essa mulher faz. Ela é advogada e tem um programa aqui na casa, na TV Com, Jovens Pensadores, Rosilma Roldan. Boa noite. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui, sempre bom, muito bom falar de educação, falar de política, falar da nossa vida, né? Porque a nossa vida passa por tudo isso. E Rosilma hoje está acompanhada de um professor que a gente vai ter o prazer de poder explorar na próxima hora, no bom sentido, é claro, professor Carlos Nepomuceno. Boa noite, doutor. Posso chamar de doutor, professor? Não, posso chamar de Nepô. Boa noite, Nepô. Prazer em tê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado. Importado do Rio. Carioca, eu estava percebendo que a gente estava conversando antes de começar o programa. É carioca. É isso aí. É fluminense, nasceu no Rio de Janeiro mesmo. No Rio de Janeiro, E exatamente. está aqui em Santos trabalhando. A gente veio aqui fazer o lançamento de um núcleo de curadoria digital, que a gente pode falar um pouco sobre isso. E a ideia é espalhar um outro modelo de administração. A gente vai fazer uma palestra na Unisanta e vamos falar de um outro modelo de administração, que é a ideia de você empoderar o cidadão, e isso tem a ver com a educação também, para que o cidadão possa participar mais da vida das organizações, está muito separado. Rosilma, vamos começar pelas mulheres, a gente vive, como o Nepô falou, uma fase de uma ruptura. A gente chegou no ponto em que o modelo não se sustenta mais. Você que é formada em letras também, Sim. é advogada, é uma pessoa que milita na área da educação até sem querer. E o teu programa também fala muito disso. Só pela educação que a gente vai poder ter uma sociedade, no caso da gente aqui no Brasil, mais evoluída. E aí, uma sociedade, uma sociedade menos doente, seja pela violência, seja pela corrupção, seja por uma série de aspectos negativos que assombram a nossa sociedade? Na verdade é o seguinte, a ideia a gente tem várias frentes de atuação, né? Para transformar de verdade, a gente sempre começa pela criança. E não só nós aqui no Brasil, que investimos muito pouco na criança. A gente não investe na capacidade que a criança tem de criar. A gente quer apenas adestrar essas crianças. E quando a gente fala para algumas escolas de vanguarda que elas estão adestrando, elas se intitulam de vanguarda. Elas rechaçam esse termo adestrar. A gente nota que elas têm algumas políticas de marketing para dizer que estão realmente investindo na criatividade, mas não estão, porque na verdade elas pouco entendem quando uma criança resolve, por exemplo, um problema de matemática seguindo um raciocínio todo próprio, porque o professor não entendeu como é que ela chegou naquele número correto, ele é capaz de considerar um problema todo errado, porque ele não entendeu o raciocínio da criança, simplesmente porque ela não raciocinou de uma forma tradicional. E a gente vê isso muito, inclusive nas próprias universidades. Estava conversando aqui com o Nepô no intervalo, que a criança, o adolescente, já na universidade, fazendo uma faculdade de engenharia, por exemplo, você vê uma falha de avaliação num aluno que estuda, tira um 10 ou um 8 numa prova, que foi uma prova que ele produziu com o próprio conhecimento, sem consultar nada, e aí o professor junta com uma nota de um trabalho em grupo e a nota da média fica reduzida à metade, por conta do trabalho que foi feito em grupo. Quer dizer, então qual é o objetivo da avaliação? É você saber o quanto o aluno aprendeu. Então, como é que normalmente a gente acha que o trabalho é para ajudar na nota? Como é que um trabalho feito em grupo dividir uma nota pela metade? Quer dizer, então o aluno tinha 10, ficou com 5, o aluno tinha 8, ficou com 4, né? Então a gente fica pensando, que educador é esse? Nessa esteira, Nepô, eu queria, a Rosilma tocou na questão da criança. A minha filha de 2 anos e 2 meses, ela já domina esse aparelhinho aqui, o smartphone, Melhor que você. melhor que eu, às vezes. A criança
é instrutivo para a criança já manipular esse tipo de equipamento? Ou você analisa com um pouco de reserva esse contato? Olha só, vamos colocar da seguinte maneira. Tem um pensador canadense que já faleceu, McLuhan, que é bem conhecido na área de comunicação e tal, no século passado, mais ou menos aí 60, 70, que ele dizia uma coisa que é muito interessante. Primeiro, ele dizia assim: quando você entra em contato com uma nova mídia, o seu cérebro muda a configuração. Ele não falava em plástica cerebral. Ele falava que a televisão faz a sua cabeça antes, né, independente do canal do programa que você está assistindo, a televisão faz a sua cabeça. Então, o cérebro, ele é plástico. Então, no momento que você começa a dirigir, ou quando você começa a usar novas mídias, ou quando você começa a ter um tipo de profissão, isso aí já o pessoal está estudando, um jogador de futebol que tem uma facilidade, por que ele tem aquela facilidade, por que um é jogador de futebol, outro é jogador de basquete. Quer dizer, o cérebro ele se adapta. Ele não é uma coisa fixa, ele se adapta. Então, isso é uma coisa. Então, com a chegada e a massificação das novas mídias que a gente está tendo, nós estamos criando um novo tecnocérebro, que eu chamo. E esse tecnocérebro, ele já cria eu já chamaria isso de uma nova espécie. Nós estamos entrando já no Sapiens 3.0. Sapiens 1.0, aquele que gesticulava. Sapiens 2.0, aquele que falava e escrevia. E o Sapiens 3.0 é aquele que lida com a informação através dessas novas mídias digitais. Então, já estamos mudando o cérebro. O cérebro de um garoto novo que já está usando esses computadores, mídias sociais, se você pudesse analisar ou pudesse fazer uma radiografia usando determinada sofisticação de máquina e comparar com outra radiografia, a gente não tem teste para fazer isso ainda. As pessoas estão tentando chegar a esse tipo de coisa, já há mudanças aí na plástica cerebral. Eu intuo que a tua filha, quando nasce, de alguma forma, que também não há explicação ainda razoável, mas há constatação, já há uma passagem, né, de alguma forma, para que essa nova geração já chegue pronta, mais pronta, para lidar com esses novos modelos. Essa geração nova não vai aceitar o professor em sala de aula. Que é a geração Y. Você pode falar, eu chamo de Sapiens 3.0. A mídia muda o cérebro. E o cérebro está antes da cultura, que é uma loucura a gente pensar nisso. Porque a gente pensa assim, primeiro muda a cultura, depois mudam as pessoas. Não é assim que funciona. Primeiro mudam as tecnologias criam novas possibilidades e a cultura acompanha as possibilidades que a tecnologia permite. Eu não posso voar como espécie. Aparece o avião, eu posso voar. Aí a cultura se adapta a uma espécie voadora. Não foi uma assembleia de vereadores que decidiu, eu agora vou ter um avião e eu posso voar. Vamos voar, gente. Vamos tomar uma decisão que a gente pode voar e vamos criar uma tecnologia. Não. O Santos Dumont e lá o pessoal nos Estados Unidos cria um avião e todo mundo fala, de repente e tal. E nós fomos, então, saindo de uma espécie não voadora para voadora. Então, o cérebro está mudando. Aí você me pergunta, é positivo ou não positivo? Eu acho que é positivo mexer nessas novas tecnologias. Agora, existe uma necessidade, e aí não tem a ver só com a sua filha, mas tem a ver com todas as crianças de todas as idades, existe uma necessidade da escola fazer um contraponto para que essas mídias sejam bem utilizadas. Né? Só que o que acontece hoje é o seguinte, a mídia é utilizada fora da instituição da escola e as pessoas não estão tendo contraponto porque a escola está contra a chegada dessas novas mídias. Porque essas novas mídias vão mudar a escola completamente. A gente pode falar mais disso adiante. São as novas mídias que mudam as cabeças das pessoas e que aí vão mudar a cultura. Na sequência seria o seguinte, é como se a gente vivesse num aquário. Quando você tem novas tecnologias, o aquário se expande. E a cultura está dentro do aquário. E os peixes ficam nadando na antiga parede do aquário. Só que ele poderia começar a nadar fora daquela parede que era imaginária. Eu tenho uma limitação que era tecnológica e eu achei que era cultural. Eu não posso voar. Então, a espécie não pode voar. Só que ela não pode voar porque não tem tecnologia para voar. Então ela não pode voar. Culturalmente a gente não pode voar. No momento que você começa a poder voar,
a espécie diz, não, eu posso voar. Só que as pessoas ficam nadando numa espécie que não podia voar. Depois que todo mundo pode voar, morre todo mundo, e as novas gerações vão surgindo, você pergunta para uma criança hoje e fala assim, você sabia que a gente um dia não podia voar? A criança já acha que o avião foi inventado na pré-história. Eles não imaginam que o avião tem 100 anos. Né? Então, a nossa espécie, ela não consegue perceber, e é esse o meu esforço na primeira parte do livro que eu escrevi. A primeira parte do meu livro é sobre filosofia e tecnologia. Eu vou dizer o seguinte, a maneira que a gente pensa sobre tecnologia é totalmente equivocada. A gente acha que nós somos uma espécie cultural, nós somos uma espécie tecnocultural, nós somos uma tecnoespécie. E o fato de ser uma tecnoespécie, que é a única no planeta, não existe outra espécie no planeta que nem a nossa, que é tecnoespécie, essa tecnoespécie, nós somos dependentes das tecnologias, e quando as tecnologias mudam, a nossa espécie entra em mutação. E a gente acha que não, que nós controlamos tudo, que nós podemos controlar tudo. Não é assim que funciona. A chegada das novas mídias cria uma guinada civilizacional que vai fazer com que a gente mude radicalmente a nossa civilização, passando por tudo. Política, economia, educação, tudo que a gente tem hoje vai mudar. Por quê? É tecnopolítica, tecnoeducação, tecnosociedade, tecnoarte, tudo vai mudar porque a gente tem novas ferramentas que vão permitir a gente fazer coisas que a gente não podia fazer antes, e como a gente é abusado, a gente vai querer fazer para resolver problemas que nós não conseguimos resolver hoje. Às vezes, com o Nepô falando isso daí, eu fico me lembrando que eu sou da época que tinha só uma televisão e um telefone fixo. A gente não tinha telefone celular, não tinha computador, mas agora, recentemente, tinha um smartphone, que é computador de bolso. Eu fico pensando, às vezes, a gente era feliz e não sabia. Você pensa dessa forma, Rosana? Não, eu penso meu tempo é hoje. Eu penso meu tempo é hoje porque é aquela história. A gente vivia, mas não vivia. Não. É assim. Eu acho que a gente, o ser humano, ele sobreviveu até hoje porque ele é a espécie que melhor se adaptou ao habitat, né? Então não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta melhor. E o ser humano se adaptou melhor, e por isso que ele sobreviveu e sobrevive até hoje. Então, vamos dizer, há 50 anos, né, você não tinha nada disso que está aí, há 50 anos você não tinha nem a televisão. A gente era feliz? Claro que era feliz, porque a felicidade não está na tecnologia. A tecnologia nos dá mais conforto. Ela permite com que a gente evolua intelectualmente, a gente quer voar e não pode, não é? A gente não é infeliz porque não voa, mas no dia que a gente voa, a gente diz, puxa vida, aí fica feliz porque está voando. Então a gente não começa a lembrar de, porque quando eu não voava, eu era infeliz. Não, a gente é feliz com o que a gente tem, mas quando a gente recebe mais, a gente vai ficando também feliz com aquela nova situação. Por conta de quê? Porque nós nos adaptamos muito rapidamente. Por conta da plástica cerebral. O cérebro, ele se adapta muito rapidamente às novas situações. A sua filhinha de 2 anos, por exemplo, ela nunca vai imaginar um mundo em que não tenha havido um celular. Já faz parte do... Já nasceu com isso. Você, que é uma pessoa que passou por essa transição, você às vezes pode até pensar, será que naquela época eu era feliz e não sabia? Eu tinha algumas coisas que hoje já não tenho mais, você já sente a falta daquelas coisas. Sua filha não. A sua filha, ela já veio num mundo que o mundo dela é esse. Então ela nunca vai sentir falta de uma coisa que ela nunca teve. Então é isso que a gente tem que entender. Tem muita gente que diz assim, eu já escutei muito, e você também deve ter escutado, depois também, muita gente fala assim, prefiro a conversa pessoal do que a conversa virtual porque a internet está afastando as pessoas. Não concordo. Essa pessoa que está aqui do meu lado, eu conheci através da rede, da internet. Eu estou fazendo o 3º curso com ele e ele só está aqui hoje por causa da internet. Eu jamais teria oportunidade de conhecer uma pessoa como ele, um inovador, um pensador diferenciado, se não houvesse a internet. Hoje, ele faz cursos com alunos, a gente faz Skype, porque ele faz assim, ele faz curso à distância, ele tem uma metodologia toda própria que funciona muito. Eu converso mais com ele do que com muito professor presencial que eu tive na vida.
Então, ele faz um Skype por mês, nós fazemos um debate, um aluno está no Rio, outro está em Brasília, outro está em Porto Alegre, outro está nos Estados Unidos, uma outra está em Santos. Como se a gente estivesse na sala conversando. Isso ajuda na questão do tempo? Porque há 50 anos o tempo... Não, aí para fechar, você acha que a internet afastou ou aproximou? Aproximou. É óbvio, você conversa com pessoas do mundo inteiro, hoje, ou praticamente ao mesmo tempo. O que você falou sobre infelicidade, eu acho que é o seguinte, eu acho que o grande motivo de infelicidade da espécie é o tamanho, é a demografia. Quando as pessoas falam, acho que as pessoas não percebem isso. Então, por exemplo, você fala assim, eu era mais feliz e tal, eu também jogava bola lá em Brasília, eu tinha um prédio, etc, tal, papá. Eu quando nasci, o mundo tinha 3 bilhões de pessoas. Provavelmente você estava mais ou menos nessa época. Meu avô, quando nasceu, o Brasil tinha 30 milhões de pessoas. As cidades eram pequenas, não tinha engarrafamento. Eu, quando nasci, eu morava com 10 anos de idade, 8 anos de idade, o meu prédio não tinha porteiro eletrônico, o meu prédio não tinha grade, o meu prédio a pessoa chegava, entrava, subia, batia na tua porta como se fosse uma vila. Não tinha porteiro eletrônico, não tinha grade, não tinha câmera, não tinha nada. Agora você vai dizer o seguinte, botou as câmeras, as tecnologias, etc. Mas por que isso tudo aconteceu? A gente cresceu que nem uns malucos, sem nenhum tipo de controle, né? A violência cresceu, as cidades cresceram tremendamente. Você vai a São Paulo, a pessoa é mais infeliz. Você quer ir ao cinema, você sabe que se você for ao cinema, você tem engarrafamento, você não vai comprar ingresso, etc, etc. Então, a crise que nós temos é uma crise demográfica. Só que a gente não se coloca nessa posição. Então, a infelicidade do ser humano é demográfica. Aí você vai fazer o que com a demografia? Vai sair matando gente? Quando o cara fala, eu gostaria de voltar para o tempo da minha avó, sai matando gente. Pega uma bomba atômica e joga, porque a sua avó, quando nasceu, o mundo não tinha 7 bilhões de pessoas. Então, a gente tem que começar a discutir efetivamente e seriamente controle de natalidade, planejamento familiar, faz parte da educação isso? Não, olha só, eu acho o seguinte, essa discussão da demografia, ela está aí. Então você vai aumentando, e não tem mais jeito. Porque mesmo que você comece a fazer controle de natalidade, mesmo que você comece a ter empoderamento das pessoas, as pessoas comecem a ter controle, etc, nós já estamos no 7, e vamos partir para 9. A gente já está acima da média. Não é que está acima da média, não. O copo já está praticamente transbordando. Olha só que interessante, nós estamos incompatíveis. Nós estamos, do ponto de vista da espécie, nós somos formigas com uma administração de zebra. Nós temos um tamanho de formiga, nós precisaríamos ter, hoje, um modelo de administração mais perto das formigas, que tem um modelo de administração que é mais descentralizado, que lida melhor com a complexidade. Só que não, nós temos um modelo de administração de zebra. Tem o gestor, tem o líder alfa, tem o jornalista, tem o administrador, tem todas as pessoas que coordenam, tem os políticos. Então, essas pessoas que funcionaram super bem para uma demografia X específica. Mas no momento que você vai crescendo, é uma característica da nossa espécie que a gente não se dá conta. A gente acha que a nossa espécie, que o ser humano com 1 bilhão de pessoas no mundo, vai ser o mesmo ser humano com 7 bilhões. A complexidade aumenta. Vamos fazer um cálculo. 7 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas em 1800, 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. 7 bilhões de pessoas em 2016, 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Não são todos que conseguem, né? Mas vamos supor que você... Seria essa conta... Teoricamente, mas você coloca vestuário, transporte, educação, água, luz, tudo isso. Quer dizer, então a complexidade cresce tremendamente e você tem um problema de administração. Então a nossa crise hoje é uma crise de administração. Por quê? Porque nós temos um modelo de administração que foi concebido, que foi bacana, que funcionou para um tamanho da população. O que nós vamos viver no século XXI? Uma revolução administrativa. A gente precisa implantar no século XXI o modelo das formigas, que é o que a gente chama de cultura Uber. Para você poder resolver esse problema de complexidade, você tem que descentralizar, você tem que acabar com os antigos intermediadores. Você não gosta de gerente, você não gosta do professor, não é que eu não goste. Cara, vamos bater palma, eu estou aqui, você está aqui, a Rosilma está aqui, porque a gente teve essa escola. E a gente está comendo hoje porque a gente tem as empresas que a gente teve. Só que a gente tem que admitir que esse modelo ficou obsoleto. E a gente precisa construir um novo modelo. Começa como? A história mostra como isso começa.
essas guinadas civilizacionais começam primeiro com uma revolução cognitiva, com a chegada de novas mídias que permite que as pessoas comecem um novo processo de descentralização. A segunda coisa que acontece depois de uma revolução cognitiva é uma revolução administrativa. Então, os movimentos políticos que têm que acontecer na sociedade hoje, os movimentos educacionais que têm que acontecer na sociedade e os movimentos administrativos que têm que acontecer é usar essas tecnologias para resolver problemas que nós não conseguimos resolver com o atual modelo de administração. Antes de passar a palavra para o Zilma, vamos ver se eu entendi. Um exemplo claro do que você acabou de falar foi a mobilização por meio das redes sociais para as manifestações contra a corrupção, contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Seria um exemplo dessa mudança? Seria um exemplo, porque isso é o primeiro passo do processo. Então, o que acontecia antes? As pessoas estavam satisfeitas com a corrupção? Não. As pessoas estavam satisfeitas com um presidente que pode fazer o que ele quiser e achar que vai ficar no governo até onde ele achar que vai fazer? Não, não estão satisfeitas. Agora, o que acontece? Eu vivi um período bastante intenso, vamos pegar cola, direta já, fora cola, o que acontecia? Vamos fazer uma manifestação. Que horas que é a manifestação? Ninguém sabe a hora. Como é que a gente organiza uma manifestação? Então tem que ter um sindicato para dizer a hora, tem que ter um partido, tem que ter dinheiro, tem que botar cartaz, tem que avisar para todo mundo na rua, aí vai ser tal hora a manifestação, tem que panfletar. Então você tinha um custo altíssimo. Uma estrutura toda para se combinar, digamos assim, essa manifestação. E aí essa manifestação, porque era intermediada por esses partidos, esses sindicatos, o pessoal falou, essa manifestação contra a Dilma eu não vou fazer. Porque a Dilma está aqui com a gente, está aqui com a nossa. Não, mas aqui não. Aqui nós não vamos fazer. Então, quando você descentraliza a mídia, e que você tem o WhatsApp, que todo mundo está trocando, que você tem o Facebook, que todo mundo está trocando, essa galera começa a dizer, você sabia o que aconteceu? Você já viu a entrevista aqui daquele cara para o Moro? Está na internet, eu estou na internet, aí o cara diz, olha, eu levei para cá, para lá. Então o cara fala, opa, isso eu não estou aceitando. Vai ter uma manifestação. Que dia que é a manifestação? Está falando aqui é dia 17. É dia 17? Então eu vou. Quem está convocando? O garotada aí que está convocando. Vamos. Não tem ninguém convocando. E aí você quebra os intermediadores. Então você começa a ver, isso aconteceu em 1450. Quando chegou a prensa, aconteceu isso. Sabe qual foi a primeira manifestação parecida com essa que a gente está vivendo? Reforma protestante. O pessoal começou a se revoltar contra a igreja. Começou a se revoltar contra indulgências, contra o cara que tinha que botar o avô dele, pagar não sei quanto para o avô dele sair do purgatório. Aí o cara começou a questionar aquilo tudo. Começaram as manifestações contra a igreja. E aí começou todo um movimento de mudança que eclodiu nas revoluções liberais, que deu a república, que deu o capitalismo. É o que vai acontecer agora. Então nós estamos no início de uma grande mudança na sociedade. Aí você vai falar, que viagem que você está. Se você pegar um vídeo meu de 2012, eu dizia, vão acontecer. Nós estamos à beira de uma Revolução Francesa. Está no YouTube. Você viu. Você está fazendo um sinal aqui, você viu. Então, na verdade, ele previu ali a Revolução Francesa que ele está falando, é exatamente os movimentos de junho de 2013. Porque como ele é estudioso, pensador, e ele... Você estava acompanhando essa onda, digamos assim. Exatamente. Ele entende a tecnologia como transformadora do cérebro e aí as exigências passam a ser maiores. É aquela história. Eu não preciso mais do sindicato nem do partido para manifestar a minha inquietação. Entendeu? É a questão da atravessadora, de intermediário. Exatamente. Aí você, por exemplo, vê alguma notícia e agora as pessoas que trabalham nos lugares e que estão insatisfeitas, elas pegam o celular e tiram fotos dos documentos e põem nas mídias. Então você tem acesso a documentos que você não teria, que não sairiam no jornal, porque o jornal tem o rabo preso não sei com quem, e aí você pega, o cara tira a foto, põe, manda, ninguém sabe nem quem foi que mandou. Aí você começa a compartilhar, o Brasil todo já viu que aquele documento lá é uma prova de propina, é uma prova de corrupção, entendeu? E aí o que acontece? Você, por ali mesmo, vamos sair na rua, e aí, junho de 2013, ele previu com um ano de antecedência. Isso é um fenômeno brasileiro ou é um fenômeno que também acontece é mundial, guardadas as devidas proporções no mundo inteiro? Você viu quando mataram os caras lá do Charlie Hebdo? Você percebe, a França para mim é o exemplo, né? Não é nem dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é aluno da França. Democracia é francês.
você viu que ninguém convocou ninguém. De repente, os franceses todos, da França inteirinha, encheram as ruas em protesto pela morte dos Mas aí não é uma questão cultural e também de educação, essa mobilização, a politização, no caso do francês? Porque lá no francês, isso aí já é milenar, centenário, porque eles já são politizados há muitos anos e eles discutem política na rua, como a gente aqui discute futebol. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, eles perguntam um ponto, onde vai ser a manif hoje? Eles chamam de manif, é a manifestação. Onde vai ser a manif hoje? Então eles vão lá para o lugar que vai ser a manif, porque a opinião pública lá, ela muda. Como nós estamos fazendo aqui agora, que nunca fizemos, estamos fazendo. Porque lá eles sempre leram muito. Agora, aqui no Brasil, como a gente não tinha o hábito de leitura, nós nos salvamos pelas mídias. Agora, Charlie Hebdo, por que foi todo mundo para a rua? Porque lá a liberdade é tão levada a sério que eles têm, inclusive, a liberdade de ser profanos. É isso que a gente não entende aqui, país católico, até outro dia a nossa religião oficial era a católica. Porque quando se faz uma piada com Deus, com Jesus, nós nos escandalizamos, mas lá isso faz parte do direito de liberdade de expressão. É a liberdade de ser profano. Até pode. Até pode, para eles sim. Depois, você acha que o mundo e o Brasil tem como andarem no mesmo passo nessa questão? Ou a gente ainda está... Não, eu acho que eu acredito o seguinte, primeiro, esse fenômeno, às vezes eu vou fazer palestra e a pessoa fala assim, eu não sinto isso que você está sentindo. Né? E eu falo o seguinte, eu também não sinto. Eu não estou trabalhando com os meus sentimentos, eu sou um pesquisador. Então, existe um trabalho que a gente está fazendo, e não sou eu sozinho, tem vários pesquisadores trabalhando nessa direção, que é o seguinte, se você tiver um terremoto, você vai estudar terremotos no passado. Se você tiver uma epidemia, você vai estudar epidemia no passado. Qual foi o grande salto que eu dei para poder chegar a determinadas conclusões? Eu cheguei à conclusão que uma revolução cognitiva como a internet não foi a primeira que aconteceu no mundo, e ela é cíclica. Ela acontece de vez em quando na história. Ela aconteceu agora, a chegada das mídias de massa foi uma revolução cognitiva, a chegada da revolução cognitiva da prensa, estou indo para trás. Depois você tem a chegada do alfabeto grego na Grécia, depois você tem a escrita manuscrita que chega a 8.000 anos, depois você tem a chegada da oralidade, e depois você tem a chegada dos gestos, que é onde o ser humano caminha. Então, o que a gente tem feito? Estamos estudando o que aconteceu no passado, quando a sociedade vem caminhando e muda a mídia rapidamente e todo mundo começa a acessar informação de uma hora para outra. É isso que a gente tem estudado. É um tipo de terremoto ou um tipo de tsunami que acontece. Né? É diferente da mídia de massa, por exemplo, que centralizou a informação. A descentralização aconteceu com a chegada da prensa. Era muito centralizada e descentralizou. O que aconteceu na sociedade naquela época? Então a gente vai analisar aquilo hoje para poder comparar e ver, ó, isso aqui vai ser diferente, isso aqui vai ser parecido, isso aqui vai ser igual, isso aqui não vai ser igual. Então, quando a gente olha para frente, o que eu percebi? Percebi que tem duas coisas que mudam a sociedade. Aumento demográfico pressiona por uma mudança civilizacional e por uma mudança administrativa radical. E nós vamos viver isso, nós vamos viver uma mudança administrativa radical em função das novas possibilidades. Esse é o cenário futuro. É no mundo todo? É no mundo todo. Porque as mídias, a mídia não está... Tudo bem que na Coreia não está chegando, em Cuba não está chegando, então na China o pessoal vai pedindo. Mas no geral, é um fenômeno que não acontece normalmente. Todo mundo ao mesmo tempo, adotando coisas novas ao mesmo tempo. Isso é inédito, né? Essa é uma característica da Revolução Cognitiva. Na Europa foi a mesma coisa. Não foi a Revolução Cognitiva começa na Alemanha, daqui a pouco está na França, daqui a pouco está na Inglaterra, daqui a pouco está na Holanda, daqui a pouco está em todos os países. E aí aquilo vai gerando mudanças sociais, políticas e econômicas ao mesmo tempo em vários lugares. Essa é uma característica de uma revolução cognitiva. Então, a gente está vivendo daqui para frente. Se prepare. Essas manifestações no Brasil são manifestações que estão acontecendo em vários lugares do mundo e acontecendo no Brasil com essa intensidade porque há uma dicotomia muito forte entre um país que já chegou a um determinado tipo de maturidade e uma estrutura política que está vivendo uma coisa do tipo 1940, ou talvez até antes. Né? E com um grupo político que assumiu o poder, que na minha opinião, que é o caso do PT, dos bolivarianos, que é uma estrutura de poder que é medieval, que é tribal, que
que não reflete sobre os próprios erros, que não aprende com autocrítica, que não aceita as mudanças, que o cara rouba e o cara diz que ele é herói do povo brasileiro, porque isso é tribo, isso é pré-republicano. E esse movimento pré-republicano tem surgido como, digamos assim, hoje a gente vai para frente ou a gente vai para trás. Então tem gente puxando para trás. O Estado Islâmico está puxando para trás. Os bolivarianos estão puxando para trás. O que está faltando? Está faltando que as novas forças políticas apontem nessa direção do que eu estou chamando de liberalismo 3.0 ou de centralismo 3.0, que é uma nova força política. Não é voltar para trás para o medieval e nem ficar no século XX. É entrar no século XXI, usando essas novas tecnologias para descentralizar o poder. Eu vou te dar esse exemplo. Posso só falar? A gente vai fazer um rápido break, depois do Lepô dar o exemplo, a gente volta em instantes. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate já está de volta hoje, apesar do frio, o debate está muito quente. Hoje a gente recebe a Rosilma Rogan e o professor Carlos Nepomuceno. Agora falei certo, me desculpe. Professor, você, antes da gente fazer o break, você estava falando e eu cacei a sua palavra em nome do break. Não, eu ia dar um exemplo. Por exemplo, uma coisa que a gente vai falar desse futuro, para o pessoal entender que nós não estamos falando assim de coisas abstratas. Exatamente, era uma coisa abstrata, não é nada. Vou colocar uma coisa concreta. Morreram aqui em São Paulo 18 jovens. O acidente na Mogi Bertioga que vitimou. Isso, 18 jovens morreram. Né? Então, como é que um modelo de administração 3.0 impediria que esses jovens tivessem morrido? Por que eles morrem? Porque, inclusive, já tinha um abaixo-assinado sendo produzido dentro no papel que ia ser
feito para levar para um gestor, esse gestor ia receber, dizendo que aquele motorista não era adequado, né? Aquilo ia ter que tomar uma decisão, ia descer para tirar o motorista, aí o motorista ia ser avaliado, não sei o que, papá. Nesse período aconteceu o acidente, né? Então, se fosse o modelo cultura Uber, que é mais ou menos o que o Uber está implantando, eu não estou falando do Uber, eu estou falando da cultura Uber, que é um outro modelo de administração. Como é que funciona? Funciona assim, você dá a estrelinha para o motorista. Então, aquela companhia de ônibus, o motorista não é um motorista com carteira assinada. Isso teria que mudar a legislação trabalhista, mas estamos falando de futuro, né? Então, o motorista, ele estaria motorista, ele teria a possibilidade de trabalhar naquele ônibus, desde que ele tivesse nota 4.7, como é o caso do Uber. No momento que o pessoal, dentro do ônibus, começasse a clicar e dar uma nota menor para ele, no dia seguinte, quando ele começasse, no primeiro dia que ele começou a andar de forma perigosa, no dia seguinte, ele ia receber um aviso no aplicativo dele, é o seguinte: você não precisa vir dirigir, agora vai fulano dirigir o ônibus, porque você vai para reciclagem, ou você não está em condição de dirigir, porque você está, pela informação que a gente está, com a possibilidade de ter um acidente. Então, o que eu estou te mostrando isso? Que é representando bem o que eu estou te falando. Você aumenta a demografia, tem muitos ônibus circulando ao mesmo tempo, você tem muitos motoristas para serem fiscalizados, e você não consegue mais que o gestor das frotas de ônibus consiga acompanhar a evolução, o desempenho de cada um dos motoristas. E o passageiro, quando percebe um problema, ele vai fazer a solução, vai reportar esse problema, ou falando, telefonando, ou escrevendo. O gestor tem que processar aquilo para depois tomar uma decisão. E o motorista, como tem carteira assinada, ele não vai poder sair da plataforma, porque até contratar um outro, etc., é uma coisa complicada. Existem até custos, né? De uma demissão. Então tudo isso vai se modificar. Então essa cultura, carteira assinada, estabilidade no emprego, etc., vai mudar para um outro modelo mais ágil, melhor para o consumidor. Aí você vai dizer, mas isso não prejudica os trabalhadores? Sim, alguns trabalhadores serão prejudicados. Alguns empresários serão prejudicados. E nós vamos defender intransigentemente o consumidor. Aquele trabalhador que trabalhar bem, positivo, você vai continuar trabalhando. Estamos batendo palmo para você e vai ganhar mais. E aquele cara que não está funcionando vai sair. Aquele empresário que estiver armando também não vai conseguir sobreviver num mundo mais transparente, num mundo de estrelinha, num mundo de curtições, que tem que ser ágil. Porque você não pode aceitar que um ônibus como aquele capote, não porque você não vai ter acidente, você vai ter acidente. Você não pode ter acidente a partir do momento que os passageiros já perceberam que ia ter acidente e os passageiros não puderam fazer nada para evitar o acidente. É isso que eu estou colocando. E eles são os maiores interessados em evitar o acidente. Exatamente. E eles não têm voz. Não foram ouvidos e aconteceu uma fatalidade, foi um acidente. Por um problema administrativo da limitação das tecnologias do atual modelo. Porque, como você falou, o processo, até essa reclamação sair do papel e chegar na mão de quem tem que chegar, e até essa pessoa processar a informação, chamar esse motorista para... Ele tem, afinal de contas, o direito de se defender e tal. Câmeras dentro dos carros não são suficientes para se avaliar um motorista. Até porque, no caso do ônibus, por exemplo, essa câmera ela fica fixa, mais direcionada ao motorista para ver se ele não comete nenhum tipo de barbeiragem explícita. Você pode ter complementar numa plataforma como essa que eu estou te falando, você tem uma série de dados que são complementares para a tomada de decisão do algoritmo, porque você passa a ter um algoritmo que decide. Então você pode, por exemplo, uma viagem que normalmente a pessoa deveria levar 50 minutos, se o cara levou 42, é porque ele está correndo muito. Você pode botar um chip dentro do velocímetro para você poder acompanhar esse tipo de coisa. Mas tudo isso tem que ser somado. A grande diferença, e aí a gente está conversando antes, aquela coisa que o gerente está acabando, o grande problema é que é o seguinte: o gerente ficou obsoleto. O número de informações que ele tem que processar, o número de decisões que ele tem que decidir, é incapaz com o modelo atual ele conseguir ser
capaz de tomar as decisões necessárias para que o sistema funcione num mundo de 7 bilhões de pessoas e num país como o nosso com 200 milhões de pessoas concentradas em grandes cidades com 8, 6, 7, 10 milhões de pessoas em cada cidade. Então você precisa descentralizar. Você precisa pegar esse celularzinho aqui e botar na mão do passageiro. Para tudo. Na área de saúde, na área de educação. Se o professor não foi, o algoritmo tem que saber que aquele professor não foi, e aquele professor tem que ser afastado. E o professor que queira ir para ganhar 5 estrelinhas. Está entendendo? Então, com isso, a gente vai criando uma reciclagem de meritocracia, tirando as pessoas que não querem atender bem e aumentando o valor daquelas pessoas que querem receber bem. Por exemplo, você poderia ter um motorista que tem 5 estrelas, digamos, você vai fazer 5 estrelas. Se ele tiver manter 5 estrelas, ele tem um adicional. Se você vai pegar voo, por exemplo, quando você viaja de voo, você tem uma avaliação que você faz pelo SMS. Aquela avaliação que você faz pelo SMS vai para a variável do valor que o cara recebe. Então aquela tripulação, não sei se muita gente reparou, a tripulação está tão mais simpática, está tão mais assim, por quê? Porque ela está sendo avaliada, ela está ganhando estrela. Então não é porque... Não, ele poderia... Ele deveria ser, não, né? A pessoa poderia até individualmente fazer tudo isso. Não estou dizendo que eu não faria. Mas ela tem um estímulo a mais, porque ela sabe que aquele passageiro que está sentado do lado dela, olhando para ela, vai ter a possibilidade de dar uma estrelinha para ela. Na realidade, é quem está avaliando o trabalho e é o patrão dela ali naquele Que momento. deveria ser desde o princípio. Né? Que quem é, no fundo, o patrão da sociedade é o consumidor. E quando eu falo consumidor, eu digo, vamos fugir das falsas políticas em defesa do trabalhador, em defesa do empresário, porque, na verdade, quem manda na sociedade, quem deveria sempre mandar na sociedade, é o consumidor, que é todo mundo, que é a maioria. Todos nós, não existe um não consumidor, né? Nós somos consumidores 24 horas por dia. E outro dia nós fizemos um Skype, e eu até mencionei isso, que é engraçado que aqui no Brasil, nós começamos a tomar mais consciência de que nós éramos cidadãos de direitos a partir justamente do Código de Defesa do Consumidor, porque foi uma lei que veio da Constituição de 1988, que autorizou a criação de uma lei de defesa do consumidor. Em 89 ela começou a ser feita e em 90 foi publicada. E aí, pela primeira vez, o consumidor não precisou se defender. Muito pelo contrário, o ônus da prova passou a ser do fornecedor. Porque antes, se você comprava alguma coisa com defeito, você tinha que provar que você tinha usado bem, que você não tinha quebrado aquilo. A prova era toda sua. E aí a legislação entendeu que o consumidor ele é a parte fraca na relação. A gente chama de hipossuficiente. Então, inverteu-se o ônus da prova. Invertendo-se o ônus da prova, o fornecedor é que tem que provar que ele vendeu alguma coisa sem defeito. Isso mudou a cultura completamente. No início ainda havia uma certa debate, discussão entre o fornecedor e o consumidor. Hoje não. Hoje você entra numa loja, na bancada já tem um código de defesa do consumidor ali, e aquilo te dá o poder que é seu. E quando você chega lá que você cobra alguma coisa, isso já aconteceu comigo, e a pessoa diz, mas não sei o que, eu falei, por que você tem que... Você sabe por que você tem esse exemplar do Código de Defesa do Consumidor? Você tem que conhecer esse código todinho. E aqui é o símbolo de que você está cumprindo essa lei, porque a lei está aqui em cima do balcão. E isso, de certa forma, fortaleceu bastante o cidadão que é consumidor de qualquer coisa. Ele consome ideias, ele consome produtos, ele consome serviços 24 horas por dia. E aí eu vou fazer um link, depois já jogar para o meu amigo aqui, da política. Porque quando eu dava aula de direito para meus alunos, que era ano eleitoral, eu sempre tocava na política e eu fazia, para eles entenderem, uma ligação entre a lei eleitoral, a política com o Código de Defesa do Consumidor. Porque você vê propaganda enganosa, quando o marqueteiro transforma uma pessoa em outra, então ela não pode escrever nada, o outro que escreve, ela não pode falar nada, o outro que fala o que ela tem que, ela decora o discurso, ela não pode vestir o que ela quer, porque eu já recebi um monte de oferecimento, stylist, de não sei o que, para se vestir assim, para se pentear assado, para falar não sei o que. Então no fim você acaba votando num produto que não existe a propaganda enganosa. Venda casada é um crime contra o consumidor.
Aí você vota na Dilma e vem um Temer de brinde, quer dizer, entendeu? Ou pior, você vota no senador e aí o senador, eu gostei eu gostei do senador, votei e tal. Só que ele vira ministro, entra um suplente que você não votou, ninguém votou nele, você não sabe nem quem é. Então veja, como a legislação eleitoral, se você começar a enfocar o eleitor como consumidor, ele está sendo traído. A lei não está respeitando o direito do consumidor. E para finalizar o link com o consumidor e o eleitor como consumidor, por que não fazer uma plataforma em que essa plataforma os eleitores possam se comunicar direto aos cidadãos, né, consumidores, eleitores, se comunicar diretamente com os políticos, cobrar deles atitudes e, se não é aquilo que eles querem, dá lá 0 estrelinha, bomba, que ninguém apoia, filme bomba, 5 estrelinhas, e aí à medida que ele vai sendo avaliado, ele vai continuando ou não. Ele está representando? Ele está representando meus interesses? Eu, como consumidora, como cidadã, como eleitora, continua. Não está? Tchau. Já temos isso? Já temos alguma plataforma que pode avaliar político? Eu acho que não tem assim modelo que eu possa dizer, olha, já tenho o modelo, né? Mas eu acho o seguinte, é a brincadeira da transposição do Rio São Francisco. Se você tem o modelo do Uber, o modelo do Mercado Livre, e se você já tem o modelo do Airbnb, em que tudo que acontece é avaliado, então o que eu tenho sugerido, como é que a gente sai desse mundo da administração 2.0 para esse mundo da administração 3.0, né? Então, eu estudo isso há muito tempo e sou consultor e fico tentando ajudar as empresas e tal, já estive ajudando inclusive alguns candidatos a presidente nessa direção, etc. Tal. Então, a sugestão é criar laboratórios, que eu chamo laboratório de migração. Esse modelo não pode ser massificado de uma hora para outra. É uma mudança cultural muito grande, com muitos benefícios, mas é uma mudança cultural que você tira um cara que hoje é líder alfa dos mamíferos e transforma ele numa rainha de formiga. Então, ou seja, que ele deixa de ser o cara que diz como é que as coisas vão ser, e ele diz, olha, quem vai dizer agora é o consumidor, e eu vou fazer um algoritmo para esse consumidor poder dizer como as coisas vão ser feitas. É uma mudança radical na cabeça das pessoas. Então, como é que eu sugiro que se faça? Laboratórios, pilotos, experimentações. Então o prefeito aqui de Santos, vamos fazer, como é que começa? Uma escola, uma linha de ônibus, um posto de saúde. Vamos fazer a experiência. Depois funcionou, o que foi ruim? Isso. Melhorou isso. Agora vamos fazer 2 postos de saúde, 2 escolas, 2 linhas de ônibus. Aí experimentou e tal. Então, o consumidor começa a se adaptar, o cidadão começa a se adaptar, faz um seminário, faz uma avaliação, o que foi ruim, o que foi bom. Daqui a pouco você tem, em 10 anos, o mesmo processo das urnas eletrônicas. Imagina se a urna eletrônica, mesmo dia que eu falo assim, galera, agora é tudo voto eletrônico. Não ia funcionar. Você viu que foi um processo gradual de mudança até você chegar em todas as urnas sendo eletrônicas, né? Com todas as críticas que possam ter as urnas. Então, o processo foi um processo muito bem feito. Então, a minha sugestão é, isso em todas as empresas, etc. Você tem que criar um laboratório separado, fora da estrutura, sabendo que você vai fazer uma coisa completamente diferente. E normalmente quando a gente faz laboratório, o cara fala, já entendi. Eu faço esse laboratório, aprendo, depois eu volto para trás e trago. Não. Você continua andando para frente. Você continua andando para frente e isso vai murchando. Vai acabar isso aqui, né? Isso aqui é como se você estivesse falando assim, é uma obsolescência programada a partir do momento que você percebe que nossa espécie é assim que funciona. Nossa espécie faz assim. Nós fazemos assim. A nossa espécie, quando vai crescendo, nós fazemos rupturas no modelo. Aí é uma questão. Esse teu exemplo foi a partir do poder público. Por exemplo, qualquer pessoa da sociedade poderia criar um aplicativo tipo Uber, como esse, para avaliar, por exemplo, eu quero avaliar os vereadores da minha cidade. Então, eu crio esse aplicativo e qual seria o passo seguinte? Porque... Agora de fora para dentro. Não, né? Tem 2 coisas aí. O que acontece é o seguinte, o modelo da curadoria, o novo modelo da administração 3.0, digamos assim, puro, no sentido funcional, que é o caso do Uber, é o seguinte, quando o consumidor dá 5 estrelas, aquilo vira decisão. Se ele der 3 estrelas,
e aquelas 3 estrelas, o gestor não toma a decisão. Quem toma a decisão é o algoritmo. Se não é o algoritmo que toma a decisão, não é o que eu estou falando curadoria. Porque o cara, muita gente começa a falar lá, por exemplo, o caso do 99 Táxi, que aqui tem também em Santos. Você reclama de um motorista, aí você recebe um e-mail. A gente vai tomar providência. O cara dá uma passada de pano. Eu vou ver como é que fica. Isso eu chamo de gestoria, que não é gestão e não é curadoria. Está no meio. Está entendendo? Frankenstein. É um Frankenstein. Para virar curadoria é o seguinte, meu irmão, você está fora da plataforma. Você agora tem que fazer uma reciclagem, ou você vai atender o pessoal que. Você vai atender um lugar que ninguém tem táxi, que ninguém quer ir, você vai para lá, você vai melhorar. O pessoal está dizendo que você tem que trocar o amortecedor. Enquanto você não trocar o amortecedor, você não vai dirigir, teu carro está sujo, ou teu carro está com o vidro quebrado, ou o cara reclamou que você está dirigindo mal. Então você precisa provar que você está realmente evoluindo. É isso que eu estou falando que é a administração 3.0. É papo reto. É pegar de repente e colocar o cara, ó, senta aqui, bicho. A avaliação está aqui. Então, isso que você está falando, não adianta você pegar um vereador e avaliar. Isso aí seria, digamos assim, tentativa de melhoria do atual modelo através da informação. Não é isso que eu estou falando. O ideal seria você ter uma plataforma, num bairro, em que você vai fazer um piloto, em que você vai escolher representantes do bairro para, por exemplo, discutir as melhorias do bairro, independente do vereador. Então, aqueles representantes vão ser escolhidos, eles vão estar dentro de uma plataforma, essa plataforma tem um algoritmo, eles vão defender as ideias para as pessoas vão dando estrelinha. Quem for com mais estrelinha é o representante. O cara vai perdendo as estrelinhas, vai subindo o outro, aquele cara passa a ser o representante. Então é uma coisa muito líquida, é muito rápida, porque eu não posso ficar 4 anos com o cara enrolando, porque, mas por que não pode? Porque a gente é muita gente. Não pode ficar esperando, é muito caro. Tá entendendo? Eu não posso deixar o motorista dirigir porque eu vou matar 18 jovens. Eu não posso demorar a decidir uma questão que ela envolve a vida das pessoas. Envolve a vida, envolve investimento, E os problemas hoje são muito complexos. Eu não posso ficar esperando, porque daqui a pouco eu tenho uma população inteira sendo mordida por um mosquito. Tá entendendo? Em menos de uma semana. Eu não posso ficar esperando o cara receber um aviso que tem mosquito, que ele vai chamar não sei quem. Vai combinar um mutirão. Vai combinar um mutirão, quando vejo eu tenho, em vez de ter 500, daqui a pouco tem 5.000. Tá entendendo? Então tem que ser um negócio. Aí já nasceu um monte de bebê com microcefalia. Então o negócio é irreversível. Se não quisesse que fosse esse mundo, e aí vem aquele papo que você estava falando da infelicidade, não deveríamos ter crescido tanto. A partir do momento que a gente cresceu tanto, nós vamos ter que assumir a responsabilidade de sermos 7 bilhões de pessoas, 200 milhões de brasileiros. Nós temos que assumir essa responsabilidade. E temos de jogar a toalha o seguinte, a administração atual, toda ela, faliu, ficou obsoleta. Porque não é boa? Não é porque ela não é boa, ela funcionou para um determinado contexto demográfico. Hoje, nós precisamos de um outro modelo. E esse modelo é o que parece essa cultura de colocar celular na mão das pessoas para as pessoas tomarem decisões. Não é para ficar fingindo que está passando pano. É para tomar a decisão. Então você vai falar assim, depois isso aqui, você já tem a decisão. Você pode chegar e dizer assim, isso aqui é o que o Nepo disse. Você vai perguntar, meu irmãozinho, eu dei estrelinha, estou tomando decisão aqui, se eu der 2, vai ter alguma coisa? Vai acontecer. O algoritmo vai decidir ou é um gestor que vai mandar um e-mailzinho para você? Se for um e-mailzinho, você pode ter certeza que não é o que eu estou falando. Em cima do que você falou da questão do obsoleto, e o obsoleto não é o ruim, temos uma TV de tubo que funciona perfeitamente, temos uma TV de plasma e LCD. A TV de tubo é obsoleta. Não é porque ela é obsoleta que eu vou deixar de conseguir ver televisão. Porém, o LCD é muito mais moderno, a qualidade da imagem é muito melhor, então, consequentemente, o LCD é melhor. Vamos abandonar a TV com tubo, mas não significa que a TV com tubo seja um produto. Ela não é má. Não é, exatamente. As pessoas entram numa questão moral. Que os políticos são maus, né? O modelo é ruim, a escola é má, a escola não sei do que, as pessoas não queriam educar direito as crianças. Não é isso. A nossa espécie não tem essa coisa de ser mal ou não ser mal. Ontem eu fui dar aula no sábado, aí o cara falou, então é porque as pessoas são más, as pessoas. Eu falei, não tem esse negócio de mal e bom. É eficiente ou não é eficiente? Tá entendendo? O que vai vingar é o que é eficiente. Então se eu chego para a mãe
desse pessoal que faleceu e digo, olha, teria uma forma de evitar isso, com certeza ela vai dizer, cara, eu quero isso para a filha da minha irmã. Eu quero isso para mim, Eu quero isso para mim, porque eu não posso mais aceitar. Então, quando as pessoas começarem a ver que a gente não tem esse projeto político na mesa, quando as pessoas chegarem com esse projeto político na mesa e descobrir que a gente está vivendo hoje um movimento de ruptura, de descentralização, e que a gente tem que empoderar o cidadão, o consumidor, isso vai virar fogo. Vai virar fogo em marco seco. Fogo morro acima. Morro acima, porque todo mundo vai dizer, cara, eu quero isso. E isso é muito mais barato. Essa que é outra vantagem. É muito mais barato. O Uber pode ter 5 milhões de motoristas e não vai ter um gerente. Porque o gerente é o cara. O gerente é o cara que está sentado ali. Atrás dele, olhando para ele e dizendo, meu irmãozinho, toma cuidado que eu estou aqui com o celular para te dar 5 estrelas. Talvez essa seja a diferença, a questão da avaliação, e essa avaliação ser um tomador de decisão. Isso. Que o motorista está sentado sabendo, esse cara aqui atrás de mim é o meu gerente. Não é o cara que está lá dentro do escritório, não. Que ainda, pô, ele me conhece, ele vai... Ele vai votar nele na cooperativa, ele não vai me queimar, porque, pô, se ele me queimar, eu não voto nele, porque a cooperativa de táxi era isso. Eu não voto nele, etc, tal, papai, então, né, vamos segurar. O prefeito, mesma coisa, o sindicato fala, pô, vamos dar uma aliviada nessa fiscalização e tal. Agora não tem isso, porque você vai chegar para o consumidor e dizer, não dá 5 estrelinha para ele, como é que você vai fazer isso? Não, o passageiro, por exemplo, tem vamos tirar do táxi, do banco. Alguém vai fazer é implantado esse sistema num posto de saúde. Alguém vai lá e é mal atendido. É mal atendido. Vai fazer meter estrelinha ruim. E aí você vai dizer, não mete estrelinha ruim, por que eu não vou meter estrelinha ruim? Eu quero, melhor. Foi mal atendido, a consulta não foi aqui, não resolveu o problema, porque a pessoa vai no hospital, no pronto-socorro, não porque ela quer, mas por necessidade. Né? Se não demorou, se ele foi bem atendida, se as condições do equipamento estavam adequadas, limpeza, higiene, os próprios funcionários. Se tinha médico. Exatamente. Se tinha o remédio que ela foi buscar. Né? Então, olha, você saiu sem remédio, vai dar 5 estrelas? Não dá, né? Não dá para dar. Olha, infelizmente, depois, permita já usar dessa intimidade. Muito obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro. Você tem outros compromissos profissionais aqui, mas muito obrigado por ter passado por aqui pela TV Com. Muito obrigado, Rosinha, por ter trazê-lo, por ter trazido aqui no nosso programa. Você merece, você tem um programa maravilhoso e é sensacional esse menino. Os convidados é que fazem o programa. Não, você é porque, por exemplo, o que nós falamos no começo do programa. Os convidados são muito bons, que você escolhe muito bem, mas você é que alimenta e que é a ligação, né? Você é que costura. Muito obrigado. É isso aí. Carlos Nepomuceno. Obrigado. Foi ótimo. Rosilma Ruda, muito obrigado. O telespectador da TV Com, nosso programa volta amanhã. Muito obrigado pela audiência.